Olá pessoal, eu tô novamente aqui nas matas de Umari, como vocês podem ver, ó. O tempo hoje tá muito bonito, tá com cara de chuva. E esse local que eu estou é bem pertinho do local onde eu gravei o vídeo sobre a carnaúba. Mas hoje eu quero registrar um vídeo que tem relação com a carnaúba, mas não é uma relação muito positiva, que é sobre essa plantinha aqui, ó. Essa plantinha que vocês estão vendo aqui na frente, ó. Todo esse cipózal aqui, ó, daqui se estendendo até ali, por essas partes aqui também, ó. São uma planta de vários nomes aqui no Brasil, mas a mais conhecida delas é conhecida como unha do diabo. O nome unha do diabo, não sei exatamente a origem, de onde é que vem esse termo, mas suponho eu que seja por causa dessas capinhas delas aqui, ó. Tem um bem aqui, ó, que fica parecendo uma unha, que é exatamente quando o fruto dela se abre e libera as sementes, ó. Aí fica esse formatinho de cuia, ó. Essa planta de cipó que tem as florzinhas bonitinhas, rosinha, ó. As florzinhas dela de cuia, deve ser por, eu suponho que seja isso, mas não é uma certeza a origem do nome, conhecido como unha do diabo. Ela é uma planta, não é nativa. Ela se tornou uma planta invasora, ó. Vocês podem ver, ela cobre. E onde ela se espalha facilmente, ó. Os troncos dela se espalham, vai cobrindo tudo, vai... Como ela é uma planta de cipó, os troncos dela se espalham e vai cobrindo outras plantas. Esse aqui embaixo é um pé de jucá. Esse tronco diferente aqui, esse roxo, ó. Esse tronco roxo aqui é um pé de jucá. Esse que eu tô tocando. E esse todo cipózal é tudo dela, ó. Ela vai cobrindo, vai envolvendo as plantas e vai subindo. Ela não é uma planta parasita, ou seja, ela não se alimenta das outras plantas. Mas por ela ser cipó, ela se enrola e cresce. E onde nasce elas, ela cria esse emaranhado, ó. Basta nascer um pé. Porque ela é uma planta que ela se espalha de duas formas. Tanto pelas sementes, que a semente dela é em forma de esporos. É a sementinha com os pelinhos. E os pelinhos voam ao céu, a longa distância. Como pelas próprias raízes, ó. Que onde tem uma raiz dela, uma raiz dela enterrada, ela vai brotando os pezinhos novos. Os galhos vão saindo. E onde o galho tocar o chão, ele enraiza e também se espalha. Por isso que ele cria todo... É uma floresta inteira dela, ó. Um matagal inteiro dela. Ela foi trazida para o Brasil, na época da colônia, como planta ornamental. Para colocar no jardim das casas. Exatamente por causa que ela forma um arbusto muito bonito e por causa da beleza das flores dela. E ela dá flor praticamente o ano todo. Eu não lembro se ela foi trazida da Ásia ou se foi da África. Mas ela foi trazida e como as sementes dela se espalham como os esporos, igualzinho ao merum, os peluzinhos com as sementes que o vento leva, ela se espalhou rapidamente pelo Brasil e saiu do controle. E qual é o lado negativo dela? O lado negativo dela é por causa que ela é uma planta leitosa, de leite. A seiva dela é em forma de leite, ó. Deixa eu arrancar uma folha dela aqui, sem machucar aqui. Ver se eu consigo, ó. A seiva dela é um leite que gruda. E eu não sei o que tem nela de interessante, que devido a essa, se é a sombra que ela causa, ou se é o cheiro da seiva e das flores, mas é muito comum muitas abelhas fazer as colmeias embaixo dela. Por isso que eu sou bem receoso de entrar embaixo dessas plantinhas. E como ela cresce em forma de cipó e vai envolvendo as plantas, ela acaba por sufocar. Ó, bem ao longe ali, aquelas pontas para cima, é um cardeiro, totalmente enrolado por elas, ó. E bem aqui nós temos uma carnaúba. Uma carnaúba enrolada com elas, ó. Observe que ela já está chegando até o topo da carnaúba aqui, ó. Essa carnaúba, toda essa cipózal em torno dela, é essa plantinha que a gente conhece como unha do diabo. E ela vai subindo, subindo até lá em cima. E quando ela enrola a planta desse jeito, ela cobre o olho da planta. O olho da planta, as partes mais altas, cobre a folhagem, cobre a planta e sufoca. Gera um sufocamento e acaba matando as plantas. Então ela se torna difícil de controlar por sua facilidade de reprodução. Observem aqui, ó. Em torno dessa carnaúba aqui, no meio, e emaranhado em torno dela,
Já tá nascendo vários pezinhos novos, ó. Então cada pezinho desse aqui que vai crescendo vai envolver cada vez mais essa carnaúba. Apesar de ficar bonito, com o tempo ela vai acabar matando essa carnaúba. Ela sufoca e mata. E a principal vítima dela é a carnaúba. Não sei explicar direito, mas acredito eu que seja por causa do solo. Que a carnaúba ela gosta muito, ela se espalha facilmente nesse solo areioso, próximo à fonte de água. E essas plantas também se espalham na mesma região. Quanto mais próximo da água, mais essas plantinhas, a unha do diabo se espalha. Ó, ela se espalha muito, é muito encontrada na beira da água. E se espalha facilmente. Então a principal vítima dela são as carnaúbas. E as carnaúbas sofrem muito com ela por causa desse sufocamento. Como é uma planta muito alta, é a que ela mais procura. Ela vai se espalhando na carnaúba e existe uma grande perda de carnaúba. O mais ruim é por causa que, como ela envolve carnaúba, então a gente bota no senso comum, na concepção da gente, que seria fácil quando estivesse nascendo um ou duas a gente cortasse. Mas o mais ruim dela é isso, que enquanto sobrar um pedacinho de raiz, onde a raiz dela se espalhar, ela vai brotar de novo. E pior que isso aí, é que estudos científicos já comprovaram que depois de cortar, não é muito saudável queimar elas. Por causa que a fumaça que ela libera é de certa forma tóxica. Não sei se é por causa da seiva dela, que é leitosa, ou quais são as substâncias que tem nela que deixa essa fumaça tóxica. Então a queima dela não é uma boa ideia. E como ela pega por raiz, por galho, onde cai um galho dela depois de cortada, ela vai brotar e vai se espalhar. Ou seja, ela é uma planta que foi trazida para ser uma planta ornamental, uma planta de enfeitar a casa, por ser bonita, por ter flores bonitas, ramagem, e acabou saindo do controle e se tornou uma erva daninha contra várias plantas nativas, inclusive a carnaúba. Então, pessoal, onde vocês verem essa plantinha, saiba um pouco, não sei se vocês provavelmente já tenham visto, onde vocês verem, saiba disso, ó, que elas vão se espalhar rapidamente. É muito difícil de manter o controle dela por causa dos esporos. Aqueles esporos, a semente dela voa pelo ar. E então tem que ser cauteloso. Não é muito aconselhável deixar uma delas perto de casa, ou seja, perto de onde você tem plantas grandes, frutíferas. Mas ela já se tornou parte da fauna, da flora brasileira. Já colabora com a flora, já colabora com a fauna. E ela deve ter seus pontos positivos também. Apesar de os estudos científicos que eu andei lendo sobre ela não falar sobre os pontos positivos, acredito eu que ela também tem a sua medicina, também tem os seus pontos positivos, sua colaboração com a natureza. Era isso, pessoal, que eu queria trazer sobre ela, sobre essa plantinha. Muito comum por aqui, que a gente vê desde criança. Muito bonita, de certa forma, porém, uma invasora que se espalha com muita facilidade. Era isso, e até breve com outros conhecimentos, com o que mais eu puder fornecer a vocês. Sobre as plantas, sobre os animais, sobre o conhecimento dos antigos. E sobre tudo que puder ser colaborado para manter viva a cultura popular e o conhecimento popular.